Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus e como eu disse, na semana passada, nós vamos retornar àquele assunto que eu iniciei lá no dia 27 de julho. Então, no último domingo, nós iniciamos aí uma reflexão com base no texto de Mateus capítulo 5, verso 3º ao 12. Você já pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, do verso 3º até o verso 12, Sermão da Montanha do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura, mais uma vez então, para a gente recordar, A ideia era que fosse um sermão de duas partes, mas na semana passada nós tivemos aqui o reverendo Alan conosco, numa ocasião especial. Então hoje é que a gente vai retomar. E se você quiser lembrar um pouco então do sermão, lembrar todo o sermão da semana, dessa semana retrasada, você pode acessar o nosso canal no YouTube, tá certo? Para poder ter acesso aí a esse sermão, a primeira parte dele. Mateus capítulo 5, do verso 3º até o verso 12, mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Até aí para a nossa reflexão nessas palavras de salvação. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz do Senhor aí no seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, por essa família especial que é a IPI do Jabaquara. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem falado sempre aos nossos corações. O Senhor tem demonstrado o seu amor, ó Pai, permitindo que nós tenhamos aqui as lições da Tua palavra, a fim de praticá-las, a fim, Senhor Deus, de modificarmos a nossa vida, o modo como enxergamos a vida, ó Deus. Obrigado por isso, Senhor, obrigado pela Tua presença em nós, através da Tua palavra. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua vontade, nós queremos saber, ó Pai, das coisas lá do alto, das coisas que vêm do Senhor para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus Pai, fala conosco, fala ao nosso coração e realiza em nós a obra que o Senhor quer, ó Pai. Fala ao Teu rebanho através do Teu servo pecador e indigno, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, quando eu iniciei essa mensagem, então lá no dia 27, nós estávamos buscando uma meditação sobre a igreja bem-aventurada, segundo as palavras de Jesus, aqui na introdução do seu sermão mais famoso, que é o Sermão do Monte. E o contexto ali era a comemoração dos 122 anos da IPI do Brasil. Então, para quem se lembra, naquele domingo, nós contrastamos a realidade de uma igreja, hoje que tem se dito uma igreja moderna, mas, na verdade, as inovações ali, elas não são muito pertinentes. São igrejas com caras de clube, com mais cara de shopping, enfim, com mais cara de um empreendimento comercial, religioso, nós falamos sobre isso, do que uma igreja de fato. E nós fizemos o contraste disso, dessas coisas, com a igreja bem-aventurada. A igreja que é formada pelos discípulos de Jesus, que são os bem-aventurados. E aí eu lembro de ter dito que a intenção não era que você se reconhecesse em uma ou outra bem-aventurança, Porque eu sou perseguido, então eu sou bem-aventurado. Porque eu sou chorão, eu sou bem-aventurado. Porque eu sou manso, eu sou bem-aventurado, Na verdade, a intenção é que você se reconheça como um discípulo de Jesus, que é tudo isso o que ele falou nessa palavra, tudo isso que Jesus disse nesse texto aqui.
pobre em espírito, que é quando nós reconhecemos que nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus, e por conta disso, quando a gente percebe esse estado de miséria do nosso coração, nós choramos, né? Porque nós sabemos então que é a consciência da gente saber que nós não temos nada para Deus, e realmente não há solução para nós, a não ser o consolo do próprio Deus. Por isso, você também é manso, porque as outras pessoas vão reconhecer a miséria do seu coração, a sua pobreza em espírito, e você não vai revidar em nome de honra, em nome de absolutamente nada. Você precisa ter o coração manso e reconhecer isso, quando as pessoas reconhecerem isso em você também. Mas também, esses filhos de Deus, esses bem-aventurados, têm fome e sede de justiça, ou seja, eles desejam para si a justificação que é oferecida em Cristo Jesus, porque somente Ele pode tornar o nosso coração, pode nos tornar pessoas justas. Então, foi, só para a gente lembrar um pouco o contexto daquela pregação, para lembrar que para cada uma dessas características havia ali uma promessa, como estar no reino dos céus, ser consolado, herdar a terra e ser saciado de justiça por Deus. Então, como eu disse, você pode acompanhar essa pregação lá no nosso canal no YouTube e alcançar outras pessoas também, enviando lá nos seus grupos, nos seus contatos, para os seus amigos. Então, nós vimos naquela ocasião as 4 primeiras características que apontam para a nossa relação com Deus, uma relação vertical, uma relação entre nós e Deus, portanto, é a relação da própria igreja bem-aventurada com Deus. E agora, a gente vai continuar, eu quero meditar com você sobre as outras 4 características do discípulo bem-aventurado de Jesus. Essas características apontam para a nossa relação entre nós e o nosso próximo, entre nós mesmos aqui. Então é um relacionamento horizontal. Eu entendo que quando a igreja, irmãos, carrega as marcas, as características dos discípulos bem-aventurados de Jesus para com Deus, porque vão sendo transformados por Deus, eles também carregam marcas que vão reagir com a sociedade, vão reagir com aqueles que estão ao redor. Então, a primeira coisa, a primeira marca dessa característica que reage com a sociedade, está lá no versículo 7º. Isso, então acompanha aí comigo, versículo 7º. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Presta atenção nisso. Misericórdia é diferente da graça, porque a misericórdia tem a ver com a dor do outro, e a graça tem a ver com a culpa que é relacionada a nós, sentida em nós. Então, a misericórdia, ela se relaciona com a dor do outro, quando a dor do outro é sentida no nosso coração. Quando a outra pessoa está em dor, quando a outra pessoa está em dificuldade, e aquilo dói em você, e te move de alguma forma para que você busque a cura para essa pessoa, para que você busque o alívio dessa pessoa, para que você busque então algum auxílio que vai diminuir, ou que vai de alguma forma amenizar essa dificuldade, diminuir essa dor. Irmãos, irmãs, quando nós pedimos a Deus que Ele tenha misericórdia de nós clamamos para que Ele olhe para a miséria do nosso coração, para que Ele olhe para a dor do nosso coração, da nossa necessidade, para que Ele se compadeça de nós. É isso que nós estamos pedindo, quando nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. Da mesma forma, se nós exercemos misericórdia para com os outros, nós estaremos atentos às suas dores, nós estaremos sentindo essas dores em nosso coração. E, irmãos, sentir misericórdia, ter misericórdia no coração, deixa eu falar para você entender, não é uma qualidade boa de você sentir prazer, sabe? Não é uma coisa boa de você sentir ali no coração, não é algo gostoso que acontece no nosso coração, dentro de nós. A misericórdia dói, e a dor incomoda, porque não basta a dor que você tem aí na sua própria vida
pobre em espírito, sem nada a oferecer a Deus, não basta essa dor, não basta os sofrimentos que você também tem aí, as suas próprias dores na vida, enfim, e você passa a considerar a dor das outras pessoas também como a sua dor. Você passa a considerar a dor do outro como a sua dor, e isso é uma característica própria da comunhão que é mediada pelo Espírito Santo em nós. Para quem estava na escola dominical já sabe do que eu estou falando. A comunhão que é mediada aqui pelo Espírito Santo, entre o Espírito Santo e nós e Deus, ela proporciona algo muito maior do que simplesmente uma reunião. É também sentir a dor das outras pessoas, é dividir a vida, é dividir as alegrias, e é dividir as dores também. As dores dos outros passam a ser as nossas dores. E Jesus diz aqui, se você começou a sentir a dor dos outros, isso é um sinal de que você é um discípulo verdadeiro, que você é uma pessoa bem-aventurada, que você vai ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque você começou a ser corpo de Cristo, entendeu? Você começou a se entender ali como um na criação de Deus. Você passa a entender como um corpo que sente quando um membro não está legal. Você passou a ser um com a criação de Deus. Percebe isso, irmãos? É por isso que, nacionalismo cego, presta atenção no que eu vou dizer, hein? Nacionalismo cego, ufanista e extremo é uma tremenda bobagem para a vida dos crentes. Porque a nossa pátria é a pátria dos céus. Eu não estou me desfazendo daqui. Antes de ser brasileiro, você é ser humano. E parece que tem gente muito mais afim de defender só a pátria humana do que defender a pátria divina. Lembrar do lugar para onde nós todos iremos. Uma coisa ufanista e extrema não faz sentido para a vida do crente, porque nós todos somos humanos, como todos os demais. Somos forasteiros nesse mundo. Racismo é estupidez. É inconcebível uma situação, um sentimento, um movimento desse dentro de igrejas cristãs, racismo. Porque nós todos fomos criados pelo próprio Deus e fazemos parte de uma mesma criação de Deus. Ou nós entendemos isso, ou nós nos entendemos como um na criação de Deus, que sente a dor do outro, que exerce misericórdia, e aí não importa quem seja grande, pequeno, de perto ou de longe, imigrante ou não, não interessa. Ou nós compreendemos isso, ou então nós não estamos entendendo o significado de ser corpo de Cristo, de ser um discípulo de Jesus, de ser um na criação de Deus. Quando a gente fala de misericórdia, irmãos, nós estamos falando daquilo que o bom samaritano sentiu quando ele viu aquele judeu que estava para morrer no meio do caminho. Pensa no que aconteceu naquela ocasião, para quem se lembra dessa parábola. Aquele bom samaritano sentiu ali, olhou para aquele homem caído, quase morrendo lá, e sentiu, a dor dele é a minha dor, o sofrimento dele é o meu sofrimento. A palavra de Deus diz o que naquela ocasião, para quem se lembra? A palavra de Deus diz o quê? Que ele olhou para aquele homem e teve misericórdia. Outras traduções vão colocar que ele olhou para aquele homem e compadeceu-se dele. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Ele se compadeceu. Vocês se lembram qual que era a pergunta que foi feita a Jesus quando ele contou essa parábola do bom samaritano? Lembra? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde com essa parábola, dizendo que a misericórdia é uma chave para o reino dos céus. Meus irmãos, o mundo é muito cruel. A programação do nosso coração foi degenerada. E a partir do momento que o pecado adentrou a este mundo, o ser humano passou a sentir inveja um do outro, ódio um do outro, raiva um do outro.
Nós começamos não só a fazer o mal para o outro, mas a desejar o mal do outro. E isso não era realidade antes do pecado. O nosso coração passou a não enxergar mais a miséria do outro, mas passou a desejar a miséria do outro. E essa que é a realidade. O coração humano deixou de ter o miserável no seu coração. Então, o coração humano não tem misericórdia. E Jesus vai dizer que a marca que define o meu discípulo é exercer misericórdia, porque este coração também receberá misericórdia de Deus. E aí talvez você pense aí que sentir a dor do outro seja insuportável. Você vai dizer isso para mim, né? Nossa, mas se for para sentir a dor de todo mundo, a dor do outro, vai ser insuportável viver. Mas você vai contar com a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é suficiente para alegrar a nossa vida. A misericórdia de Deus é suficiente para nos transformar. A misericórdia de Deus é suficiente para nos levantar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles estão manifestando algo do caráter de Deus, e eles receberão também misericórdia. Vamos continuar aí no texto, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Outra marca é ser limpo de coração, puro de coração. O Martinho Lutero, reformador então, ele tem um comentário a respeito desse texto, né, o Sermão da Montanha então, e ele faz uma indicação de que o limpo aqui, que Jesus fala, é uma contraposição clara à lei cerimonial dos judeus de limpar as coisas antes de comer, de se lavar antes de comer. Então você vai encontrar algumas passagens em que Jesus está falando isso. Em Mateus mesmo, aí no capítulo 23, o verso 25, você vai encontrar lá um dito de Jesus, dizendo assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria, estão cheios de maldade por dentro. Então, o que Jesus está dizendo? Que essa pureza por fora não vale nada. Essa pureza para que todo mundo veja, não adianta a limpeza, a beleza por fora, mas ter o coração sujo, ter o interior cheio de rapina, como tem aí em algumas traduções. Por mais simples que a ideia pareça, nessa época aqui, irmãos, as leis cerimoniais eram levadas muito a sério ali pelos religiosos, eram rituais de purificação. E o que Jesus faz aqui no Sermão da Montanha é um contraponto a essas leis, que muitas vezes são seguidas por rituais, são seguidas por costume, são seguidas simplesmente para que os outros vejam, mas não são seguidas para uma purificação real. O que Jesus diz aqui é que o mais importa é o coração limpo e não o ritual de purificação. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa bem-aventurança aqui de Jesus, e ele falando dos seus discípulos, eu compreendo que o limpo de coração é aquele que tende a acreditar muito mais na potencialidade do bem do que no progresso do mal. Guarda isso que eu estou falando. O limpo de coração, ele acredita muito mais na potencialidade do bem do que no progresso do mal. O limpo de coração tende a acreditar mais nas pessoas, não pelas pessoas em si, porque sabe que as pessoas falham. Mas o limpo de coração em Deus, crente em Deus, ele crê que Deus pode transformar o coração das pessoas. Ele crê que Deus é que faz a diferença no coração das pessoas. Então, no meio desse processo aí, o limpo de coração pode ser enganado várias vezes. Pode não enxergar a maldade no coração das pessoas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Deus vai condenar aqueles que acreditam mais no bem do que no mal? Deus vai condenar aqueles que buscam sempre pensar o melhor das pessoas e não o pior? Sabe? Você acha que alguém que sempre desconfia de todas as pessoas, de todas, você acha que uma pessoa dessa pode ser um bom pastor?
Pode ser um bom oficial, pode ser um bom cristão, ou você acha que essa desconfiança pode impor mais barreiras do que construir pontes entre as pessoas? Irmãos, a nossa vida precisa ser diferente. Por diversas vezes eu recebo conselho dos irmãos, de vários irmãos, dizendo que eu tenho que tomar mais cuidado com as pessoas, que eu tenho que ser mais esperto, que eu tenho que ser mais astuto. E me lembram do texto, a palavra de Deus que fala que a gente tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente, né? E mais cuidadoso. Eu recebo muitos conselhos dos irmãos dizendo que eu tenho que ser mais cuidadoso para não cair nas malandragens próprias do ser humano. E eu recebo esses conselhos com muito respeito, porque a palavra de Deus nos instiga à prudência nos nossos relacionamentos. Mas eu sou um desses irmãos que quer sempre acreditar que é Deus que pode mudar o coração de uma pessoa. É Deus que pode transformar a pessoa com quem eu preciso lidar. E eu nem sempre espero que todos compreendam isso. Uma pessoa limpa de coração, ela não é dissimulada, ela não é maldosa no seu trato com as pessoas. Há aqueles que vão interpretar mal, há aqueles que vão cravar ali o seu veredito sobre os limpos de coração. Mas os limpos de coração não são desonestos, porque quem limpa o coração é o próprio Deus. É um coração como o coração de Cristo. É um coração como o coração de Jesus. Um coração que perdoa 70 vezes 7, um coração que não se cansa de fazer o bem, mesmo que seja enganado, assim como Jesus foi enganado pelas intenções de Judas, talvez ali no momento, mas apenas um coração limpo por Deus verá a Deus. E aqui, além de ver Deus de verdade ali, né, face a face, expanda a sua mente. O limpo de coração tem a oportunidade de poder ver Deus nas pessoas com quem ele tem que lidar. E é por isso que ele acredita na potencialidade do bem, porque Deus pode mudar os corações. Será que a igreja tem agido dessa forma e tem enxergado isso? Olha aí o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu já falei para os irmãos, já declarei, completamente aqui aos irmãos várias vezes, o meu amor por esse versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando os briguentos escutam esse versículo, eles logo lembram também a palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus no capítulo 10, 34, 35 em diante, que é a palavra que diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e por aí vai. Então, quando eu falo de ser pacificador, aí quem quer brigar já lembra logo desse versículo aqui e vira uma discussão sem fim. Só que o que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Mateus 10, não é que ele veio brigar, não é que ele veio levantar arma contra as pessoas, não é que ele veio aqui com a intenção de brigar com as pessoas. Jesus estava falando dos conflitos inevitáveis relacionados à sua vinda. Olha, você está vendo como faz falta um bom estudo da palavra de Deus, com substância, para a gente não interpretar errado, porque olhar para esse texto aqui, de Mateus 10, ali, que eu vim trazer espada, vim trazer isso, parece que dá aval para você sair por aí arrumando briga com todo mundo. E Jesus não está falando disso, Jesus está falando das divisões que serão causadas mesmo por causa da sua vinda. Quem não crê em Cristo não o aceita e entra em conflito com Deus, entra em conflito com os seus, com aqueles que são de Deus. E olha que coisa, se você continuar esse texto aí de Mateus no capítulo 10, você vai encontrar ali o Senhor Jesus falando então que essa briga, essa inimizade, ela vai começar dentro da sua própria casa, ela vai começar dentro da sua própria família.
Então, isso é tremendo aqui, irmãos. São essas dificuldades que a gente vai encontrar. Olha aí, né, a continuação desse texto aí de Mateus 10. Mas essa briga, essa inimizade, ela não é causada pelos discípulos de Jesus. É isso que tem que ficar claro. A marca do discípulo de Jesus é ser pacificador. E pacificar o local, né, é não tacar fogo no parquinho, é não querer ver o circo pegar fogo, irmãos. É impressionante a quantidade de crentes que querem ver a confusão rolando, que querem ver as pessoas brigando, que quer ver a coisa construída se desfazendo. E a gente não pode ser assim. O discípulo de Jesus é pacificador. Muitas vezes ele vai ser perseguido, mas mesmo assim ele não vai instigar a violência. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 19, verso 20, Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do quê? Através da paz que estava no sangue da sua cruz. Essa paz do sangue da cruz é a mesma palavra que Jesus usa em Mateus no capítulo 5 para dizer que bem-aventurados são os pacificadores. É a mesma raiz da palavra. A paz da cruz de Cristo e os pacificadores de Deus. É a mesma palavra, é a mesma raiz. Ou seja, os pacificadores são aqueles que buscam pacificar com o sangue do Senhor Jesus. Pacificar o estado de guerra entre os pecadores e Deus. Os que buscam pacificar o estado de inimizade entre um ser humano e o nosso Deus. Perceba que essa paz envolve muita coisa, mudança de vida. Essa paz envolve agir. Os irmãos aqui já ouviram falar de Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor, falar que ele foi um pastor alemão com perdão do trocadilho, mas ele foi um pastor alemão de verdade, né? Ele estava fora da Segunda Guerra Mundial, mas ele decidiu ir para a Alemanha, porque a fé que ele nutria em Deus não permitiu que ele ficasse parado, que ele aceitasse o que o seu povo alemão estava fazendo com os judeus. Então alguém que estava fora, estava alheio à guerra, ele decidiu voltar para a Alemanha e entrar lá, no meio da guerra, lutou contra o nazismo, ele até se envolveu num plano para matar Hitler, um ótimo pastor, né? E ele foi pego e ele foi morto. E se você quiser saber a respeito dos escritos dele, né, enfim, tudo que ele trouxe, que ele meditou, você pode acessar esses escritos. Nós temos vários escritos de Dietrich Bonhoeffer espalhados por aí para os nossos estudos. Ele foi morto algumas semanas antes do Hitler mesmo se suicidar e exatamente um mês antes da Segunda Guerra Mundial acabar. E Dietrich Bonhoeffer ficou conhecido como um dos mártires modernos da fé cristã. Eu estou falando dele porque num dos seus escritos ele fala sobre a graça barata. Já ouviu falar da graça barata? A graça barata é aquela que é obtida sem exigir arrependimento, sem exigir mudança de vida, sem exigir compromisso. Então isso é a graça barata. A paz que o discípulo de Cristo promove não é uma paz barata. Não é uma paz que só silencia os inimigos. Não é uma paz de apaziguamento, ou seja, aquela que é buscada ali a qualquer custo. A paz que o discípulo de Cristo promove é a paz do príncipe da paz. É a paz verdadeira, é a paz duradoura, uma paz que transforma, a paz que restaura, a paz que purifica o ser humano de todo o seu pecado. Várias vezes, para tentar pacificar
todas as situações, vai ter conflito, irmãos. Nós vamos pagar o preço por isso. Mas Jesus está dizendo que são bem-aventurados, são felizes os pacificadores. Os que levam a paz do sangue de Cristo, da sua cruz, ao ser humano. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Entendem, irmãos? Nós poderíamos ficar aqui falando de outros comparativos aqui, né, como a unidade que a gente precisa promover na igreja. E aí, irmãos, a unidade que a gente tem que promover na igreja é uma união barata ou é a unidade no vínculo da paz de Deus? Porque se a gente estiver aqui para promover a união barata, nós vamos ser como aquelas pessoas aí que vão falar assim, não vamos tocar nesse assunto, não vamos discutir isso, não vamos mexer nisso, não vamos falar dos erros, não vamos falar dos excessos, não vamos mexer nisso daqui, não vamos questionar, mesmo que afronte a palavra de Deus, mas não vamos questionar, porque a gente tem que ser uma igreja unida. Olha que coisa, isso aí é união barata. Isso é a união que não vai promover a unidade no vínculo da paz. A unidade no vínculo da paz de Deus considera a palavra de Deus, o que é correto de Deus. Lembra da fome e sede de justiça, né, que o discípulo de Jesus também tem que ter? Então ela vai considerar também a fome e sede de justiça. Em Deus nós temos o jeito certo de nos relacionar, de viver, de trabalhar para Ele. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, mas eles sofrem. Sofrem porque quem quer briga fica irritado com os pacificadores. Não tem quem irrite mais esse pessoal do que o pacificador. Porque o pacificador ele fica sendo conhecido como isentão, em cima do muro, que não toma partido, passa pano. Mas os pacificadores serão perseguidos, essa é uma marca. Sabe? Jesus foi perseguido e ele foi um pacificador. Martin Luther King foi perseguido e ele era um pacificador. O pacificador não fica inerte, não. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E por fim, olha aí, o versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí olha para o 11 também, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. E aí, quem se lembra que eu disse que eram só 4, né? Aí contou 5 e falou, mas são 9, não são 8 características. Mas é que essa última característica, que ela é tão especial, que ela tem a parte A e a parte B. Tá bom, irmãos? Na parte A, Jesus fala na terceira pessoa. E ele fala assim no geral. Na parte B, parece que Jesus quebra a quarta parede e vai lá falar com você. Exatamente com você. E é por isso que ele fala, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O ruim é que Jesus fala isso, ele quebra essa quarta parede aí para se dirigir a quem está lendo na Bíblia, né, para falar de perseguição. Jesus podia parar na parte do bem-aventurado só, né? Feliz, né? Mas ele fala da perseguição aqui. Jesus estava preparando os seus discípulos para o que ele mesmo sofreria e o que eles sofreriam quando eles entendessem o ministério de Jesus. Isso significa, irmãos, dizer que aqui, IPI de Jabaquara, tudo que essa igreja vem fazendo por nós, há 68 anos, aqui nesse lugar, vai desembocar num lugar. É prosperidade? Não. Dinheiro? Não. Reconhecimento? Não. Felicidade e prazer? Não. Perseguição. Tudo que a igreja vem fazendo por você vai desembocar nessa perseguição. Eu não sei o que andaram prometendo para vocês aí nessas outras igrejas por aí, mas é isso aqui que Jesus promete. Bem-aventurados, felizes são vocês que são perseguidos. E você vai ficar extremamente feliz. Você vai regozijar. E é isso que é interessante, irmãos. Para você entender como a lógica do reino de Deus é contrária à nossa lógica. O incrédulo, quando ele é perseguido, ele busca se vingar. O imaturo, quando é perseguido, ele fica ali de mau humor, totalmente irritado, né?
O estoico, quando é perseguido, ele suporta, ele aguenta muito bem, né? Fica calado ali. O masoquista, quando é perseguido, talvez ele goste. Talvez ele goste. Mas o discípulo de Jesus se alegra. O discípulo de Jesus regozija. E ele se regozija por 3 motivos. Se você acompanhar comigo ali o versículo 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a vossa recompensa nos céus. É grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O crente se alegra nas perseguições porque ele terá uma grande recompensa. Você sabe que Deus vai te retribuir, não por um mérito, porque você é pobre em espírito. Lembra? Você não tem nada que mereça algo de Deus. Tá? Você não tem nada, você não merece nada. Meritocracia não existe no campo espiritual. Tá certo? Se você cantar aquela música assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Já cantou? Deus vai te dar um inferno. Cuidado. É por isso que a gente não canta aqui. Está proibido de cantar aqui essa música. Tá? Porque o que a gente merece é o inferno. O que a gente merece é a condenação eterna. Entendeu? Agora Deus não vai nos retribuir conforme aquilo que a gente merece. A palavra de Deus diz que aqueles que são perseguidos terão uma grande recompensa nos céus, e não é pelo seu mérito, é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. E ser alvo da bondade de Deus é motivo de alegria tremenda, de regozijo, que é muito maior do que a alegria. Segundo lugar, o perseguido, em nome de Jesus, ele fica alegre, porque isso é o selo de autenticidade da vida cristã genuína, porque o que Jesus diz aqui, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Entende isso? Né? Os profetas eram legítimos, homens de Deus, gente que foi levantada por Deus, eles foram perseguidos. E se nós somos perseguidos, nós somos como os profetas. E aí nós podemos ficar alegres por isso. Terceiro lugar, nós ficamos alegres porque nós seremos perseguidos em nome de Jesus. Irmãos, é tão curioso falar que isso traz alegria, que isso pode trazer alegria, porque os primeiros discípulos de Jesus, após o Pentecostes, foram capturados pelo Sinédrio, foram interrogados, e quem se lembra da história toda? Eles foram presos e foram açoitados, e quando saíram da prisão, eles voltaram lá para o povo de Deus, e eles voltaram alegres, eles voltaram cantando, eles voltaram muito felizes, porque eles sabiam que eles estavam sofrendo por Jesus. Eles se lembraram dessa palavra de Jesus aqui, porque eles estavam lá, no dia desse discurso de Jesus, e eles se lembravam de Jesus falando, bem-aventurados são vocês quando perseguirem vocês por causa de mim, e eles foram perseguidos por causa de Jesus, e agora eles estavam alegres por isso. Eu estou chegando no final. Quando eu olho, irmãos, para a nossa situação de igreja hoje, foi isso que, a palavra de Deus motivou para a gente poder meditar sobre esse assunto. Eu olho para a situação da igreja brasileira hoje, eu vejo que nós não somos torturados por crer em Jesus. Nós não somos perseguidos por crermos em Jesus. Já disse aqui, a gente pode enfrentar alguma oposição, a gente pode enfrentar algumas contrariedades, mas ser perseguido, dá vergonha ouvir crente falar que é perseguido aqui nesse país. Um ou outro realmente pode ter alguma perseguição, mas falar que todo o povo de Deus é perseguido aqui nesse país é ser lunático. Mas não se engane, isso vai acontecer. Porque é marca dos discípulos de Jesus. E aí, muitas vezes eu fico me perguntando, meus irmãos, por que a igreja brasileira não sofre perseguição? Talvez um pensamento venha, porque talvez a gente não sabe ser igreja. Talvez a gente não está exercendo ser igreja de fato, porque isso me preocupa.
Eu falei lá, naquele domingo do dia 27, que parte da igreja está namorando de novo aquela ideia de juntar igreja e Estado. Algo que foi combatido pelos reformadores. Algo que fez dar tudo errado dentro da igreja. A igreja hoje do Brasil está perseguindo isso de novo. Está buscando proteção para a igreja por meio de leis políticas humanas. Irmãos sabem que me sobe quando eu falo desse assunto, né? Me sobe sangue quando eu falo desse assunto. Porque não há proteção humana para a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que será perseguida por causa do Senhor Jesus. Cuidado para confiar aí nessas políticas humanas, irmãos. O discípulo de Jesus que vive o que Jesus disse, vai ser difamado, vai ser injuriado, vai ser perseguido. E a gente não pode esquecer que nós somos profetas nesse mundo, nós somos sal da terra. A gente não pode esquecer que nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas. Se o sal parar de salgar, ele perde a sua qualidade, ele vai ser lançado e pisado fora, ele não vai fazer diferença. Se a luz não iluminar, se ela apagar, também não faz a menor diferença, não presta para nada. Eu vou encerrar esse sermão aqui dizendo uma coisa que eu disse já no sermão passado. Quem foi o verdadeiro e único bem-aventurado de tudo isso aqui que Jesus falou? Foi Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. Jesus foi esse bem-aventurado porque Ele foi misericordioso, carregou o miserável no seu coração e na sua pregação, e exerceu misericórdia. Jesus foi puro de coração, olhando para a potencialidade boa de vida com Deus e rejeitando o mal. Jesus foi o principal pacificador para nos livrar do nosso estado de guerra contra Deus. Ele que trouxe a paz da sua cruz, que é derramada sobre o nosso coração hoje, para que nós possamos ter comunhão. Jesus foi aquele que foi perseguido, porque Deus permitiu que ele fosse perseguido, e ele reconheceu isso, e ele sofreu por nós, ele se ofereceu por nós, e sabe o que ele entregou de presente, de dádiva para nós, irmãos? Só os benefícios da sua cruz, só os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Com tudo isso, Jesus nos oferece a felicidade para que a sua igreja seja a igreja bem-aventurada, a igreja feliz, a igreja dos discípulos bem-aventurados. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.